A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e vamos iniciar hoje o nosso último trimestre de 2021 da nossa classe dos jovens com uma temática muito importante: Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da igreja. Temos uma esperança, e essa esperança não está no homem, essa esperança está na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta primeira lição, nós iremos aprender o que é doutrina das últimas coisas, o que nós aprenderemos com esta lição ou com estas lições maravilhosas, falando sobre a doutrina das últimas coisas. O texto do dia diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 10. A síntese textual diz assim: estudar a respeito do fim de todas as coisas, à luz da Bíblia, traz consolo e esperança para o crente e glorifica aquele que tem o controle da história. Quem é que tem o controle da história? É o nosso Senhor Jesus. Então, estudar sobre escatologia, doutrina das coisas futuras, nós estamos dando ao Senhor Jesus toda a autoridade que somente Ele tem. Os objetivos dessa lição são, primeiro, apresentar a doutrina das últimas coisas dentro de uma perspectiva bíblica. Mostrar por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas e compreender que devemos viver segundo a esperança cristã. E com certeza vai ser uma bênção. A nossa leitura bíblica ou o nosso texto bíblico está na carta que Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 3, dos versos de 1 a 12, que diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles, voluntariamente, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pelas mesmas palavras, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenhas por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. O dia
o grande e terrível dia do Senhor será terrível sobre os habitantes da terra. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos, segundo a Bíblia, que é a inerrante palavra de Deus, estarmos aptos e preparados para subir no arrebatamento da igreja, ou, se já tivermos partidos, poder ressuscitar na primeira ressurreição. A nossa introdução vai dizer assim: as mensagens a respeito das últimas coisas nos concedem a esperança necessária para conhecermos a vontade divina para nós até que o Senhor volte. O estudo das últimas coisas não deve nos preocupar ou entristecer, pois esse nunca foi o objetivo do Senhor. Estudar a escatologia serve de alerta e nos torna vigilantes acerca da iminência dos fatos finais da história. Não devemos nos esquecer de que quando estudamos a respeito da escatologia bíblica, precisamos ser humildes e saber que somente com a revelação do Senhor conheceremos o real sentido das revelações. O Senhor, por meio da sua palavra, nos ensina o que vai acontecer no final de todas as coisas. Esta lição, este trimestre, nos trará momentos maravilhosos, quando juntos nós aprenderemos essa poderosa palavra. Estaremos mais aptos a aceitar a doutrina das últimas coisas. Como diz aqui no texto do irmão Pedro, ainda que algumas pessoas coloquem em dúvida, não tem isso. O dia do Senhor vai chegar. Só que não é no meu e nem no seu tempo, é no tempo do Senhor. Queira o homem aceitar ou não. Primeiro tópico vai dizer: a doutrina das últimas coisas e a Bíblia. O que é escatologia? Talvez você já tenha ouvido muitas vezes essa palavra e ainda não conhece o seu real significado. Segundo o dicionário de escatologia bíblica, o vocábulo escatologia é derivado do grego eschatos, últimas coisas, mais a palavra logia, discurso racional. Então, podemos definir a escatologia como o estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas. Escatologia, resumindo, doutrina das últimas coisas, que é o que nós vamos aprender na aula de hoje. Nas Sagradas Escrituras encontramos um conjunto de princípios que formam a base do nosso sistema religioso. Esse conjunto de princípios é denominados doutrina. Só para pontilharmos aqui, definir na nossa mente doutrina, o que é doutrina? Doutrina é aquilo que não é mudado. Doutrina é aquilo que não sofre alteração com o tempo. Os costumes de um povo, de uma denominação, sofre com o passar do tempo, ele se adapta ao modus vivendi daquela comunidade. Mas as doutrinas bíblicas não. As doutrinas, elas permanecem imutáveis, elas são imutáveis. O meio em que vivemos muda, mas as doutrinas não. Então a doutrina é o conjunto que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que vai ser o regramento para a nossa vida espiritual. Serão as regras para a nossa vida, para a nossa conduta espiritual. O Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia. Algumas pessoas erroneamente acreditam que a doutrina das últimas coisas é difícil de ensinar e compreender. Contudo, nós podemos contar com a ajuda de quem? Do Espírito Santo.
que nos instrui a respeito das Sagradas Escrituras. Aqueles que leem a palavra de Deus e procuram aprender a respeito do fim de todas as coisas, encontram sabedoria, conhecimento e não são enganadas pelos falsos mestres. Quem está enraizados na doutrina bíblica não vai ser enganado por ninguém. Não vai ser qualquer vento, qualquer situação, qualquer movimento que surgir que vai levar essa pessoa, não, senhores. Não. A palavra, ela permanece intacta. Se você estiver firmado na palavra, ela vai garantir a tua vitória. Ela vai garantir o teu milagre, porque a palavra ela não sofre alteração. Nessa fé, no que diz respeito a isso tudo, né? Na fé que nós temos, na esperança que nós temos que entender que nós não podemos ser levados por pensamentos humanos, por palpites, previsões. Já fizeram muitas previsões acerca de que o mundo ia acabar, e que ia deixar de existir, e nós estamos aí. Algumas denominações interpretaram errado aquela expressão, como Pedro mesmo diz aqui no seu texto, de que mil anos para o Senhor é como um dia como 1000 anos. Aí alguém ensinava que o 1000 anos ia passar, mas 2000 não ia chegar. Enganos. Houve excessos? Houve. Então nós não podemos nos deixar levar por palpites. Nós temos que estar fundamentados na palavra, na doutrina. Principalmente naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Deixou para nós escritos nos evangelhos que falam da sua vida, que falam do seu ministério. Deus, no 3, fala a respeito do futuro. O Senhor chamou Abraão e prometeu que o seu futuro seria magnífico e que sua família seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Deus chama Moisés e apontou o caminho para a terra prometida. Deus chama Davi e vai dizer para Davi: Davi, o seu reino não terá fim. E Deus chama a igreja e lhe faz promessa da vida eterna. Deus chama a igreja e diz para a igreja assim: olha, onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Então o Senhor faz promessa para o futuro. O Senhor fala com você: filho, eu tenho uma obra na sua vida, a obra vai ser grande. Só que ele não fala o meio desse caminhar, desse trajeto todo. As dificuldades, com certeza, iriam se apresentar, iriam fazer parte desse chamado, iriam fazer parte desta caminhada. Mas é Deus que nos dá a vitória. Então vamos estar focado nestas expressões, nesses grandes homens que tiveram chamados fundamentais. Porém, quando vemos Abraão, quando vemos Moisés, quando vemos Davi e tantos outros, diz o escritor aos Hebreus, que eles almejaram a promessa, mas não tiveram contato com a promessa. Estão aguardando, como os nossos irmãos estão aguardando, o momento que adentrarão as mansões celestiais e estarão com o Senhor nosso Deus. Pense nisso. Deus tem para nós promessas maravilhosas. E a escatologia, então, é estudar as doutrinas das últimas coisas. Que doutrinas são essas? As doutrinas imutáveis da palavra do Senhor. Ainda que alguém não queira acreditar, mas vai acontecer. O segundo tópico diz: por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? Para termos uma vida santa. O Senhor espera que, conhecendo mais sobre o fim de todas as coisas, vivamos de maneira santa e piedosa neste mundo, conforme está escrito. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa.
Conhecendo mais acerca do futuro, o crente anela estar mais perto do dia do Salvador. Diz ainda, infelizmente, alguns crentes estudam escatologia para quê? Só para ter conhecimento. Estudam só para ter like, só para dizer que sabe, só para alguém aplaudir. Olha, você é um mestre. Só que não deve ser para isso. O estudo deve ser base para a nossa vida espiritual. Mas também existem aqueles que creem que a verdade acerca do futuro vai impactar e transformar suas vidas. A palavra de Deus, lida com dedicação, aprendida e ensinada com dedicação, pode transformar a vida de multidões de pessoas. Para estar sempre alertas, Deus, em nenhum momento da história, teve desejo de alarmar os homens, isto é, deixá-los sobressaltados, preocupados, alvoroçados acerca dos fatos futuros. Não. Ao usar os profetas para falarem sobre o juízo futuro, o Senhor anelava, em sua grande misericórdia, nos alertar, isto é, nos tornar mais vigilantes. Nós precisamos estar atentos aos acontecimentos. Não devemos esquecer Mateus capítulo 24, a partir do 24, que fala acerca do sermão profético. O Senhor começa ali em Mateus capítulo 24. Deus vai usar o profeta Jonas para profetizar a Nínive, que Nínive seria subvertida, deixaria de existir naquele período, mas quando Jonas leva a mensagem, o rei se arrepende, o povo se arrepende, até os animais jejuaram. E Deus fez o quê? Tirou o juízo por enquanto de sobre o povo. Então Deus, ele fala, traz uma mensagem de juízo, mas também aponta o caminho da salvação. Para termos esperança e sabermos combater as heresias, por isso que é importante conhecer as doutrinas para isso. No sermão profético Mateus 24, bem como na revelação de João no livro de Apocalipse, o Senhor não tinha o propósito de amedrontar as pessoas. Seu objetivo era trazer uma esperança indestrutível ao coração daqueles que são fiéis a respeito do futuro glorioso com Deus na eternidade. Então, o Senhor Jesus vai trazer mensagens não para amedrontar, para deixar os seus discípulos preocupados sem saber o que fazer, não. Ele traz uma mensagem e aponta o caminho, aponta aonde eles iriam chegar se obedecessem àquela mensagem. Atualmente, há muitos pensamentos danosos em relação à escatologia, como, por exemplo, primeiro, os pós-tribulacionistas, eles afirmam que o arrebatamento ocorrerá após o fim da grande tribulação. Aqui são linhas teológicas. Nós, por exemplo, assembleianos, nós acreditamos dentro da teologia pentecostal que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação. Há aqueles que acreditam que vai ser depois, mas isso é questão de doutrina. 2. O universalismo, que acredita que todos serão salvos. Todos serão salvos? Todos? Bem, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que algumas pessoas ficarão de fora. Por quê? Porque as escolhas feitas aqui vai dizer muito lá na frente. E o aniquilacionismo, que acredita que as almas dos condenados no inferno serão aniquiladas. Deixarão de existir? Não, não deixarão de existir. Eles acreditam, mas a Bíblia vai dizer que lá no Hades, lá no fogo do inferno, é onde o bicho não morre, aonde o sofrimento ele é constante, e onde haverá prantos e ranger de dentes. É real, o inferno é real. O céu é real, mas o inferno também é. O juízo é real. O juízo de Deus não é um juízo qualquer. O juízo de Deus age segundo a sua justiça.
O terceiro tópico vai dizer: vivendo a esperança cristã. O retorno iminente do noivo. A essência da doutrina cristã a respeito da escatologia está relacionada à expectativa do iminente retorno do Senhor Jesus para buscar a sua noiva. Essa é a nossa bendita esperança. O nosso noivo garantiu que voltaria para nos buscar, para estarmos com ele. João 14:3. João 14 vai falar sobre isso. Jesus vai dizer para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, né? Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar e vos levarei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Vale aqui nós ressaltarmos aqui a fala do Senhor Jesus. Jesus está dizendo: e se eu for, né, eu indo, e se lá, se não tivesse lugar, eu iria fazer lugar, eu ia preparar lugar para vocês. Mas, na verdade, Jesus, ele sabe, e ele sabia que já havia lugar garantido para todos nós. Jesus sabe, o lugar dos santos já está separado. Por isso que nós temos essa viva esperança. Paulo aconselhou os colossenses a pensarem nas coisas que são de cima. Jesus também falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai ou armazenai tesouros onde a prata não rói, ou onde a traça não rói. Enfim, faça isso. Vamos ter o cuidado, né? Vamos armazenar o tesouro aonde a traça não chega, onde o ladrão não chega. E ele vai mais além, porque onde tiver o seu tesouro vai estar o seu coração. Então é fundamental que o nosso coração esteja no Senhor, nosso Deus. A expectativa do arrebatamento. O cristão deve viver como se o arrebatamento da igreja acontecesse, sabe quando? Agora, hoje, nesse momento. Aqueles que vivem na expectativa desse encontro glorioso com o Senhor tornam-se mais fortes para enfrentar os embates da vida e procuram seguir uma disciplina espiritual, como, por exemplo, a oração, o jejum e a leitura da palavra de Deus, buscando sempre santificação. Por outro lado, muitos crentes não levam a sério a sua vida espiritual e já não creem mais no arrebatamento. Tem muita gente assim, como falaram para Pedro: Pedro, cadê Pedro? Ele não vai vir, mas por que não veio ainda, Pedro? Questionavam a Pedro. Mas nós temos que ter essa expectativa, como diz a Escritura: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bem-aventurada a esperança do crente, Jesus em breve vem. Essa era a esperança dos crentes do primeiro século e precisa continuar sendo a esperança da igreja na atualidade, né? A igreja do primeiro século tinha essa esperança e a igreja do século 21 também precisa ter essa esperança de estar clamando, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Uma expressão aramaica que significa: nosso Senhor vem, o Rei vem. Porém, o apóstolo Pedro escreveu que naquela época alguns escarnecedores já criticavam a demora do retorno do Senhor, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Ele prometeu que viria. Ele veio. Ele está vindo. Está buscando. Cada dia ele busca um, busca outro. Mas vai chegar um momento que o Senhor vai vir de forma coletiva para levar todos os santos de uma só vez. Infelizmente, muitos em nosso meio fazem o mesmo tipo de questionamento. Também existem algumas pessoas que acreditam erroneamente que a volta de Jesus é algo figurado, alegórico, mas não real. Ah, queridos, estão completamente enganados. Os dois varões ou os dois anjos que estavam lá, apareceram lá no Monte das Oliveiras, que vai falar com seus discípulos, com os discípulos de Jesus, que aqueles crentes estavam ali, fala assim: olha, por que vocês estão olhando para o céu?
O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo Jesus que vai voltar. Então, há uma esperança e nós devemos acreditar nessa esperança. Concluindo a nossa lição, amados, diz assim: o estudo da escatologia bíblica nos mostra não apenas como será o fim de todas as coisas, mas também a glória do nosso Salvador, Jesus Cristo. Aguardamos a sua vinda, pois sabemos que estamos nesse mundo de passagem. A cidade santa nos aguarda. A nova Jerusalém nos aguarda. Na próxima semana, na nossa segunda lição, nós estudaremos sobre sinais da segunda vinda do Senhor Jesus. E eu lhe espero nesta lição, que com certeza vai ser mais uma lição maravilhosa. E lhe convido a vir comigo no canal. Se não se inscreveu, se inscreva no canal e acione as notificações. Deus te abençoe. E com certeza, esse trimestre para nós será um trimestre muito produtivo na presença de Jesus. Amém.